Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queridos, nós temos uma série de pessoas que durante toda semana, no particular, pede para nós oração, intercessão por várias situações. Alguns não querem se manifestar, não querem o seu nome divulgado, mas nós temos enfrentado um tempo de tribulação, de angústias, e a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, né? Então nós queremos interceder, nós não vamos citar nomes. Às vezes você tem pessoas dentro da sua própria casa precisando de oração, às vezes você mesmo está precisando de oração, ou você conhece alguém que está precisando de nossas orações. Então neste momento nós vamos ficar de pé e nós vamos levantar um clamor a favor dessas vidas. São várias situações, inclusive apertos financeiros, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Então nós vamos clamar. A palavra de Deus diz: se dois de vós concordarem a respeito, eu creio que a palavra de Deus é verdade. Se dois de vós concordarem, será estabelecido. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que é verdade. Eu creio que Jesus não ia falar sobre isso se não fosse verdade. Eu creio que tudo é possível se nós podemos crer. Amém? Que as coisas que estão no invisível, no inexistente, podem ser trazidas à existência por meio da fé. Então nesse instante nós vamos, como igreja, exercitar nossa fé, amém? A favor dessas vidas, alguns que estão passando, tiveram perdas de vários níveis, né? E nós vamos clamar. A palavra de Deus diz que eu quero misericórdia. Então neste momento é momento de chorar com os que choram, né? De clamar com os que clamam. Pai, na autoridade, no poder do nome de Jesus, nós estamos vivendo um tempo difícil. A palavra de Deus diz que as trevas cobrem a terra, a escuridão cobre os povos, e nós temos visto isso acontecer nos dias de hoje. Nós temos visto uma intensa atividade maligna, demoníaca, vários tipos de ataques, de enfermidades, ataques financeiros, de opressão, de angústias, de torturas na alma, de muitos irmãos, inclusive, familiares de irmãos. Estamos aqui como igreja, comparecendo diante do Senhor, a favor dessas vidas, como intercessores, nos colocamos no lugar deles. Eu sei que alguns estão sofrendo coisas horríveis nesse instante, alguns inclusive estão, Senhor, angustiados e passando por dificuldades financeiras. Nós pedimos o socorro do Senhor. A tua palavra diz para clamar ao Senhor enquanto é tempo, e nós queremos clamar nesse tempo, porque o Senhor é o nosso socorro, é o socorro bem presente em meio às tribulações. Nós queremos chorar nesse instante com os que choram. Nós queremos clamar a favor daqueles que estão passando por dificuldades. Nós pedimos a tua operação nesse instante, a cura dos enfermos, os milagres da parte do Senhor. Nada é impossível, Senhor. Mesmo aqueles que já estão à beira da morte, que estão definhando, já caminhando para a morte, o Senhor é
poderoso para reverter esses quadros e trazer à existência aquilo que não existe, e trazer cura e solução para qualquer tipo de problema. Nós colocamos diante do Senhor nesse instante, nós dependemos do Senhor, nós esperamos no Senhor, nós aguardamos no Senhor. O Senhor é a nossa cobertura, o Senhor nos esconde da ira, da fúria dos nossos adversários. Se não for o Senhor, há muito já teríamos sido consumidos, mas o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos cerca, e nós dependemos do Senhor e esperamos do Senhor. Pedimos por aqueles que vão viajar neste final de ano, já estão pretendendo durante essa semana já estar viajando, curtindo algumas férias, procurando, Senhor, o alívio em meio às situações. Nós pedimos a cobertura dos céus, pedimos que o Senhor os guarde, os livre de acidentes, de qualquer tipo de ataque das trevas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, amém. Glória a Deus, queridos. Vamos continuar orando, intercedendo, pedindo, porque o nosso Deus é o que nos guarda, é o nosso Deus que pode nos proteger dessas situações, amém? Se você tem seu dízimo, sua oferta, pastor Cosme, Moisés estão lá atrás, você pode passar inclusive a maquininha, pode procurá-las ali atrás. Que Deus te abençoe. O amor da minha vida vai ministrar hoje de manhã, a mulher que Deus preparou para mim, que me sustenta. Se eu sou o que sou, se eu fui polido, eu devo a essa esposa virtuosa que Deus me concedeu. Eu sou grato a Deus pela vida dela. Muito obrigado. Obrigada eu. Tem que pegar o microfone. O que será que ele está querendo, hein, gente? Ele vai levar. Bom dia, igreja. Bom dia. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. E enquanto estávamos ali louvando, eu estava percebendo a fidelidade de Deus. Nós temos sido sustentados pela fidelidade de Deus. E Moisés diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e assim nos alegremos todos os nossos dias. Amém? Mesmo assentados, eu quero orar pedindo ao Senhor pela manifestação da sua presença. Pai amado, nessa manhã eu me coloco diante do Senhor. Eu não sou nada, tudo que eu tenho colocado diante do Senhor, eu sei que vem de Ti. E eu peço para que o Senhor, neste momento, esteja abrindo, ó Deus, o coração, a mente, o entendimento, para que nós, que somos chamados o Teu povo, possamos ouvir a Tua voz no meio da quietude. Aquieta Teu povo, aquieta nosso coração nessa manhã. Que o Teu nome, somente o Teu nome, seja exaltado, pois é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Todas as vezes que eu tenho que trazer uma palavra da parte do Senhor, tem que ser da parte do Senhor, é com muito temor, sabe? Porque eu vejo tanto que a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta também para discernir os pensamentos e propósitos. Nós temos o bem maior,
que é o Senhor, mas Ele também nos deixou a sua palavra, os seus estatutos, os seus mandamentos, para que possamos andar segundo a palavra e não segundo o percurso deste mundo. E a palavra dessa manhã está em Jeremias 40. Vou ler, vou botar meu óculos. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias, no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz. Tudo isso vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador da cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente, e o deixou ir. Antes de preparar essa palavra, eu estava conversando lá em casa, e eu falei para minha filha assim: você acredita que eu não vou falar sobre Davi e não vou falar sobre o Salmo 119 hoje, gente? Então hoje vocês não vão ouvir falar sobre Davi, mas vocês vão ouvir falar sobre Jeremias. Eu acredito que a maioria de nós já ouvimos falar sobre Jeremias. Jeremias foi um homem escolhido por Deus. Pela que a palavra diz, ele era já um adolescente, talvez um jovem, e ele argumenta com Deus com desculpas, que para mim poderia ser desculpas, mas para ele não, falando que ele não sabia como falar, como que Deus estava dando para ele uma tarefa tão difícil que era falar com o povo de Israel. E nós conhecemos muito a Jeremias por causa desse versículo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Que tarefa difícil o Senhor deu para este homem, principalmente no tempo que o povo de Israel estava vivendo. Era um tempo de apostasia, um tempo de idolatria, um tempo de desobediência e negligência contra a palavra de Deus. E quando Deus chama a Jeremias e fala para ele assim: eu vou te levantar, porque eu já te consagrei como profeta. E Jeremias pode ter pensado: eu não tenho condições. Mas Deus dá para ele uma palavra de encorajamento. Nesses dias, o que nós precisamos ouvir é uma palavra de encorajamento da parte do Senhor. E mesmo então, que nós não tenhamos capacidade ou habilidade, precisamos lembrar que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos chama. Muitas vezes, quando eu venho para ministrar, no começo eu ouvia muitas pessoas falando assim: você não prega como Tom. Realmente, eu não prego como Tom, eu não sou como Tom, eu não tenho o conhecimento, a sabedoria que ele tem. Mas Deus me chamou assim, e é assim que eu vou caminhar, para a honra e glória dele. E muitas vezes as pessoas tentam nos rotular, que nós não somos capazes. Deus te deu dons e talentos para usar no reino dele. Pode ser desde um copo d'água, né? O Sérgio todo domingo traz aqui a água para nós. O que for, tudo que você fizer, seja em palavras, seja em ações, seja para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E ali, como Jeremias estava vivendo um tempo difícil, Deus deu essa palavra para ele. E a palavra de hoje é palavra de encorajamento de Deus em dias difíceis. Mesmo que a palavra de Deus possa ser uma palavra dura contra nós, é visando o nosso bem, é visando o nosso crescimento, é visando o nosso fortalecimento nele. E Deus diz assim para Jeremias, essa foi a primeira palavra que Deus deu a ele, que está no capítulo 1, no versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Nós precisamos entender que a palavra de Deus é sim, sim, não, não e acabou. Não tem meio termo. A palavra de Deus é eterna. Passarão os céus e terras, mas a minha palavra permanecerá para sempre. E esses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, não foi nada diferente do que o povo de Israel passou há muitos anos atrás. E tem uma diferença de você passar o tempo difícil. Você pode passar tempo difícil com Deus, e você pode passar tempo difícil sem Deus. É uma escolha que nós fazemos, é uma escolha que nós podemos fazer. Deus não te obriga a segui-lo, a caminhar junto com Ele. O desejo dele é que você volte para Ele. O desejo dele é que você se arrependa dos seus maus caminhos, porque Deus, na minha ideia, Deus sempre tem uma palavra boa para nós, independente do tempo, independente da situação, independente das circunstâncias. Deus tem uma palavra boa para mim. Eu não posso viver diante desse caos todo que nós estamos vivendo, só palavras negativas, e eu tenho visto como as pessoas estão carentes de palavras boas. Nós precisamos ouvir palavras que nos fortalecem, precisamos ouvir palavras que nos encorajem, não palavras que venham nos colocar para baixo. E tem pessoas que a palavra que sai da sua boca é uma palavra tão negativa, é uma palavra tão pessimista, nada vai certo, nada vai dar certo, tudo está errado, nada vai melhorar, eu vou perder, eu vou fazer isso. Queridos, nós precisamos ver o que a palavra de Deus diz para nós nesses dias. O que o Senhor tem falado com você? O que o Senhor tem falado com o seu povo nesse período de pandemia? Será que Deus se calou? Será que Deus não tem ouvido mais a voz do seu povo? Então, Deus dá essa palavra para Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Diante deles quem? Diante de todo o povo de Israel. Imagina um homem se levantar contra toda uma nação. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 12, 25: a ansiedade do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Nós precisamos ouvir palavras que venham alegrar o nosso coração. Em tempos difíceis? Sim. Em tempo de pandemia? Sim. Eu preciso me apoiar na palavra. E agora de manhã também eu li um versículo que chamou muita atenção, que está em Provérbios 15, 30. O olhar de amigo alegra ao coração, as boas novas fortalecem até os ossos. A boa palavra fortalece até os ossos. Então, a boa palavra alegra. Você foi chamado para trazer a boa palavra. Lá em Efésios 4, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Então nós precisamos transmitir palavra que venha trazer graça, que venha trazer vida para as pessoas, sejam as pessoas que estão na igreja, sejam as pessoas que estão lá fora. Nós precisamos estar nos encorajando uns aos outros. E Jeremias era o do contra. Você é uma pessoa do contra, né? Como está aqui, como é que é o nome desse jogador? Dunga. Jeremias se levantou como o homem do contra. E olha que interessante o que Deus fala para ele: Jeremias, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É uma palavra boa, sim ou não? Sim, é uma palavra boa. Mas é uma palavra que Deus estava falando para ele: vai vir chumbo grosso, vai vir tempos difíceis, vão vir situações que você vai pensar em desistir, mas você precisa entender uma coisa: eu estarei contigo, eu sou contigo. Prevalecerão, vão tentar contra você, pelejarão, mas não vão conseguir.
Jeremias, fica firme nesse propósito, porque eu quero que você seja um vaso ali para poder pregar a palavra. Escutar a voz de Deus, seguir os seus conselhos e obedecer a sua palavra significava garantia de proteção contra o inimigo. Quando o povo ouvia a voz de Deus, quando o povo andava segundo a vontade de Deus e quando o povo obedecia a Deus, aquilo era garantia de proteção para o povo. Mas quando o povo se desviava, quando o povo se corrompia, quando o povo não fazia aquilo que o Senhor desejava, aí vinha a maldição sobre o povo. Então Deus diz assim para ele, deixa eu voltar aqui, escutar a voz de Deus. Quando Deus fala para ele assim, você vai ser uma cidade fortificada, vai ser coluna de ferro e muros de bronze, Deus falou para ele, você vai ser uma pessoa invencível, vão tentar tudo contra você, mas você precisa ficar firme, inabalável, porque eu vou te fortalecer. E Jeremias, diante daquela situação toda que o povo estava vivendo, um tempo de apostasia, o povo ia para o templo, porque a segurança deles era o templo. Que templo é esse? O templo que Salomão construiu. Na época de Moisés, a segurança deles estava na Arca da Aliança. Agora não tem mais a Arca da Aliança, tem o quê? O templo de Salomão. E o povo de Deus pensava assim, o templo de Deus é a nossa segurança. Enquanto este templo estiver aqui em Jerusalém, Deus está conosco, nada nos virá de mal. Nada vai nos acontecer de mal, porque o templo está aqui. Acontece que o povo estava confiado no templo, buscava salvação no templo, buscava recursos no templo, mas o povo andava em pecado. O povo vivia no pecado. E por fim Deus fala assim para Jeremias. Jeremias chorava. Jeremias teve uma vida muito difícil. A vida dele não foi nada fácil. Foi uma vida solitária. Um homem que sofreu perseguições, ameaças de vida. Foi oposição contra o rei de Judá. Porque a palavra, logo no começo, diz assim, que a palavra, a primeira vez que veio a palavra do Senhor a Jeremias, foi no 13º ano do reinado de Josias, foi até o 11º ano do reinado de Zedequias, mais 5 meses de exílio. Josias foi o último rei de Judá que fez o que era certo, o que era reto diante de Deus. Os outros reis que vieram foram maus diante do Senhor. E esse último, Zedequias, que era filho de Josias, 11 anos andando no pecado. E Deus levanta a Jeremias para pregar arrependimento. A palavra de Jeremias, o ministério dele todo foi esse, de arrependimento. Arrependei-vos, convertei-vos dos maus caminhos, voltai para o Senhor, o tempo é hoje. E Jeremias falava isso todos os dias. É a mesma coisa de nós estarmos acostumados a ouvirmos que Jesus vai voltar. Todos os dias você pode ouvir que Jesus vai voltar, mas você não acredita que o dia pode ser agora, nesse minuto. Nós não acreditamos. Nós sabemos que Ele vai voltar, mas nós achamos que estamos preparados, nós achamos que estamos limpos, nós achamos que vamos ser salvos, e nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida com quem nós estamos. E Jeremias então, durante anos, intercedeu, chorou pelo povo de Israel. E lá em Jeremias 14, diz que Jeremias faz 3 intercessões a favor do povo. E Deus vira para ele e fala assim, olha, chega, eu não quero, olha que palavra dura, não quero, não rogues por este povo para o bem dele. No Jeremias 15:1, disse-me porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo, lança-os diante de mim e saiam. Aí você pode estar pensando assim, mas que palavra de encorajamento é essa que o Senhor está dando, sendo que eu estou vendo só
o juízo de Deus. Queridos, mesmo no tempo de adversidades, de dificuldades, Deus está nos chamando para Ele. O tempo é hoje, nós precisamos voltar. Se nós estamos com o Senhor, existe a promessa que Ele vai nos guardar. Eis que estou convosco todos os dias. Essa é uma palavra de encorajamento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma palavra de encorajamento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos chamar ao Senhor para que Ele seja o centro da nossa vida. E o povo de Israel, o povo lá em Jerusalém, se tornou um povo religioso, um povo idólatra, um povo desobediente, um povo negligente. E Jeremias vai bater de frente contra este povo. E Jeremias chora, ele está desconsolado, porque Deus não quis ouvir aquela oração. E nós precisamos entender que o pecado, ele não começa da noite para o dia. Tem pecados que se estendem a longos anos, a longas datas. Para vocês terem ideia, por que Deus fala que não era para Jeremias rogar pelo pecado do povo? Porque o povo já fazia 23 anos que haviam se afastado, que haviam se corrompido, que haviam estado longe, que estavam longe do Senhor. Não foram 2 meses, não foram 2 dias, mas foram 23 anos, fazendo o que eles queriam fazer, resolvendo as coisas do jeito que eles queriam, rejeitaram a Deus, não quiseram mais ouvir a Deus. Olha, nós somos dono do nosso próprio nariz, eu tenho o direito de fazer aquilo que eu quero. Sim, você tem o direito de fazer aquilo que você quer, mas você também tem o direito de receber as consequências daquilo que você está fazendo. Porque Deus, Ele é justo, Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo, e nós precisamos ter essa ideia de quem verdadeiramente é o Senhor. E Deus traz uma palavra dura para o povo de Israel. Queridos, a palavra dura muitas vezes para nós, é para nos chamar para a verdade, é para nos atrair. Você pode falar assim, mas eu não venho à igreja para ouvir uma palavra dura. Nós precisamos ouvir palavras duras. É bom quando a gente ouve uma boa palavra, é ótimo. É bom quando a gente ouve assim, Deus está contigo, o Senhor te colocou por cabeça e não por cauda, onde você for o Senhor te fortalecerá. Sim, isso é muito bom, mas quando nós andamos com Deus, quando Deus é o principal, é o primordial da nossa vida, nós precisamos todos os dias chegar diante do Senhor e falar, Pai, perdoa, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, eu estou contigo ou não estou, a quem eu tenho servido? Quais são os meus pecados? Deus traz revelação. Eu não posso, querido, nós não podemos viver no pecado. Ele diz lá em João, Jesus diz lá em João, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós não fomos chamados para ser escravos, nós fomos chamados para ser filhos. Então ali Jeremias, Deus dá uma palavra dura. E tem pessoas que não gostam de ouvir palavras duras. Por quê? Porque é a palavra da verdade, e a verdade dói, e nós não queremos aceitar a verdade. Sabe, queridos, tem pessoas que quando vem confessar o pecado, ela vem confessar o pecado com justificativa. Ela vem confessar o pecado, muitas vezes, não é porque ela está arrependida, mas porque ela quer justificar o seu pecado, o seu erro. Tem pessoas que gostam de confessar, ou acham que estão confessando o pecado, e quer que nós alisemos o pecado dela, alimente a carne dela, e seja parceiro do pecado. Isso está errado. Se você ouve pecado e não confronta, você está se tornando parceiro do pecado daquela pessoa. E tem gente que fala assim, não, eu não quero ouvir isso. Tudo bem, a palavra foi entregue. E o povo de Israel começou a ouvir falsos profetas. Levantaram-se homens que falavam assim para eles, não vai haver guerra, não vai haver fome, não vai haver espada, não vai haver peste. Isso que Jeremias está falando é balela, é papo furado. Mas qual era o pecado de Israel? Na verdade qual não era o pecado de Israel?
Israel, o povo, matava, furtava, adulterava, desobedecia, idolatrava, ao mesmo tempo que eles iam ao templo para adorar a Deus, cumprir os seus rituais, cumprir os seus sacrifícios, eles iam até Baal, adorar a Baal. E Deus disse assim: chega, basta, eu não quero mais ouvir desse povo. Queridos, 23 anos é muito tempo. E Deus, como eu disse, Ele é misericordioso, tem compaixão, tem longanimidade, mas um dia cansa. E Deus, como Ele é zeloso pela sua palavra, Ele não deixa que as suas palavras caiam por terra. Ele avisou, como diz uma pessoa lá em casa essa semana, compartilhando sobre essa palavra, e ela disse assim: como está na Bíblia, quem avisa amigo é. Aí eu falei: ah é? Aonde que está escrito isso? Aí ela falou: mãe, lá em Heresias 1:7. Gente, quem avisa amigo é. Tem esse ditado. O povo está sendo advertido, está sendo lembrado, mas tem rejeitado a Deus. Então o pecado do povo de Israel naquele momento era o pecado da religiosidade. Tem pessoas que falam assim: não, para ser bem na fita com Deus, então eu preciso ser bonzinho com as pessoas, eu preciso ter minha consciência tranquila e ir à igreja, né? Dar meu dízimo, dar minha oferta, cumprimentar os irmãos, está de bom tamanho. Queridos, você pode ter a consciência tranquila e não ter vida com Deus. Você pode ir à igreja e não ter vida com Deus. Você pode ser bonzinho com as pessoas e não ter vida com Deus. E o que nós precisamos hoje, como povo de Deus, é ter vida com Deus, é ter intimidade com Deus, é ter relacionamento com Deus. Há 15 dias atrás eu estava ministrando com as crianças, falando sobre a parábola dos talentos, e eu perguntei para elas assim: qual é o talento que Deus te deu? E aí elas falaram, várias delas falaram, colorir, escrever, e uma delas falou assim para mim: tia, o talento que Deus me deu, ela deve ter acho que uns 10 anos, 8, 9, sei lá. Ele falou assim: tia, o talento que Deus me deu é de ler a palavra de Deus. Como aquilo me alegrou, de uma criança falar de ler a palavra de Deus, e isso é muito importante. E Deus diz assim para o povo de Israel, falando para Jeremias: assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. 23 anos, Jeremias trazendo essa palavra para o povo: se arrependam. O Senhor vai vir com espada, o Senhor vai vir com fome, o Senhor vai vir com peste, mas o povo, na dureza de coração, não se arrependeu, não voltaram para o Senhor. E é muito triste, porque todos os dias, se é que você tem a oportunidade de ouvir a Deus, se Deus está falando com você, a palavra para nós é: arrependei-vos. Senhor, eu estou tomando algum caminho, eu estou fazendo alguma atitude que não agrada ao Senhor, Deus me revela. E para a geração contemporânea, hoje, não existem mais absolutos, tudo é relativo, nada mais é pecado, tudo é normal, nada tem nada a ver. Viver na igreja como viver no mundo é a mesma coisa. A única coisa que faz a diferença é você ser rotulado de crente. Mas sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus tem vida e vida em abundância. E eu fico às vezes imaginando, e falo isso muito lá em casa: se eu sei que o pecado traz morte, se eu sei que o pecado vai me separar de Deus, se eu sei que o pecado, o maior prejudicado sou eu mesmo, se eu sei que o pecado me separa de Deus, se eu sei que o pecado ele me afasta completamente de Deus, por que eu continuo no pecado? Por que eu tenho que alimentar a minha carne? Porque nós não estamos olhando para a palavra. Hoje o mundo diz assim: você tem que viver a sua vida do jeito que você quer. E Deus está falando para você: não é essa a vida que eu planejei para você. Então tem pessoas que não aceitam a palavra da verdade.
mesmo que seja uma palavra dura. E o povo estava acostumado a ir atrás de falsos profetas. Cuidado com falsos profetas que você tem ouvido. Tem pessoas que amam ir atrás de profeta. E quando o profeta traz uma palavra boa para ela, ou para ele, é aleluia, glória a Deus, eu recebo essa palavra. Mas se o profeta traz uma palavra dura, ele fala, está repreendido em nome de Jesus, se torna um espiritual na hora, está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito essa palavra, vai cair por terra, porque o Senhor me chamou para ser cabeça e não cauda, maior é aquele que está comigo. Precisamos saber quem é esse maior. Sabe, então o pecado, ele existe e ele nos rodeia todos os dias, então nós precisamos entender que nós como pessoas, como servos de Deus, como filhos do Senhor, nós precisamos entender que Ele tem uma palavra, Ele tem uma direção, mas se você está indo na direção contrária, eu te trago uma advertência, volta, porque o tempo é hoje. Onde não há santidade, não há vitória. Onde há desobediência, sobrevém o juízo e não a bênção. Queridos, não adianta nós pensarmos que andarmos com uma Bíblia debaixo do braço, cantarmos, orarmos, vai mudar a nossa história. É o nosso coração. Deus está olhando para o seu coração. E Deus levanta Jeremias ali para trazer essa palavra para o povo, mas o povo não se arrependia. O templo não era substituto para o arrependimento. Deus não tolera o pecado, ainda que camuflado de religiosidade. Religiosidade é pecado. E era isso que o povo estava vivendo naquela época, né? Mesmo com a pandemia, para alguns foi uma beleza, não preciso mais voltar à igreja, ir à igreja. Assisto o culto em casa, para mim está maravilhoso. Mas Deus está nos chamando a um tempo de intimidade, um tempo de relacionamento. Esse tem sido o meu entendimento. Como diz lá na palavra assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, Deus não prepara coisa ruim para nós. Nós podemos passar por situações difíceis? Sim. Nós podemos passar por coisas que vão nos entristecer, vão nos desapontar? Sim. Veja o testemunho do Mateus, passou por um câncer, mas firme com Deus, alegre com Deus, buscando a Deus, não ficou reclamando, ai, por que Deus fez isso comigo, por que Ele está permitindo, eu sou tão novo. É assim que nós temos ouvido falar sobre a volta de Jesus, e nós falamos assim, não volta não Jesus, hoje não volta, porque eu não casei, eu não formei, eu não tirei minha carteira de motorista, eu não tive um filho, eu não fiz isso. Não é porque nós não estamos preocupados com a salvação das pessoas, é porque nós queremos que os nossos interesses se cumpram aqui na terra. E nós somos chamados para ser canal de bênção, para resplandecer ao Senhor aqui na terra. Então o templo para o povo era sinal de arrependimento. Não, o templo está aqui, tá? Beleza. E Deus diz assim para Jeremias, tu me rejeitaste, diz o Senhor, falando sobre o povo, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei, estou cansado de ter compaixão. Deus se cansou de ter compaixão de um povo que virou as costas para Ele. Um dia a conta chega. E lá em Naum 1:3 diz assim, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Aquele pecado que você fica tomando como um pecado, é um pecado que você guarda ali, né? Que você, eu tento de todas as formas ser livre desse pecado, mas eu não consigo, aí eu fico bem uns 3 meses, 6 meses, aí volta a cair novamente. Esse seu pecado, essa sua prática, vai ter consequência. Deus perdoa? Perdoa. Nós gostamos só até aí, Deus perdoa, mas a consequência virá. Você fez? Você pecou? Então você vai colher. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Isso é tão sério, queridos, que muitas vezes a gente acha que isso não vai acontecer conosco. Davi, quando ele matou Urias,
e adulterou com Batseba, ele tentou de todas as formas fazer com que matassem Urias. Por fim não conseguiu, mandou matá-lo na batalha. E nasceu o filho de Davi com Batseba. E o menino, o que aconteceu? Morreu. Por que ele morreu? Consequência do pecado. Você não matou Urias? O seu filho morreu. E aí ele falou, levanta, parou de jejuar e disse assim, não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada. Mas nesse período que nós estamos vivendo, Deus tem uma palavra de ânimo para nós. Nós precisamos voltar para Ele. Olha só para você entender, Judá não caiu. Nabucodonosor não prendeu o rei. Os utensílios da casa de Deus não foram saqueados. Foi Deus quem entregou ao inimigo. E Deus diz assim em Jeremias, entregarei gratuitamente. Eles não vão poder fazer esforço nenhum, não vai precisar fazer esforço. Está aqui, ó, Nabucodonosor. Queridos, isso foi no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor. No terceiro ano, segundo lá Daniel 1, disse que eles foram levados cativos. Nabucodonosor, o rei Joaquim, que era filho de Josias, tinha 18 anos. E já havia a palavra, se rendam então à Babilônia, já que vocês não querem se arrepender, eu vou entregar a vocês na mão da Babilônia. O rei Joaquim, de 18 anos, subiu com a sua mãe e levou os melhores da terra de Jerusalém. O rei Nabucodonosor levou do rei ao ferreiro, tudo que era de excelência foi para Jerusalém. Nabucodonosor não precisou nem entrar, ele veio e subiu, e esse povo subiu para a Babilônia. Foi nessa época que Daniel e seus amigos foram para a Babilônia. E Zedequias já sabia da palavra, se renda à Babilônia, porque se você se render, não vai haver morte, o povo não vai morrer, não vai haver fome. Mas Zedequias endureceu o coração, e Zedequias começou a ouvir os falsos profetas. Se levantou um homem chamado Ananias, que na casa de Deus, junto com o sacerdote e o povo, chega a contradizer o que Jeremias estava falando. Jeremias nunca fez concessão com o pecado. Jeremias nunca fez acordo com o pecado. E Ananias se levanta, se não me engano era no 4º ano do reino do rei Zedequias, e chegou e falou assim, pode parar tudo, esse negócio que Jeremias está falando aí é balela, esse negócio que vai vir espada, peste, fome, guerra, que a gente vai ser entregue na mão de Nabucodonosor, no rei da Babilônia, isso não existe. Olha, o Senhor me disse que dentro de 2 anos, o Senhor entregará ao rei da Babilônia tudo aquilo que foi levado, o povo, os utensílios da casa de Deus, tudo isso vai retornar. Ah, mas aquilo era uma palavra que o povo queria ouvir. E Jeremias vira para ele e fala assim, amém, que o Senhor cumpra essa palavra. Se é você que está falando a verdade, que Deus cumpra essa palavra. Mas se não for, então que Deus traga a revelação. Queridos, isso foi, se não me engano, no 5º mês. 2 meses depois, nisso Jeremias chega a falar para ele assim, você está pregando rebeldia, você fez com que o povo, você mentiu e fez com que o povo escutasse essas mentiras, e você vai morrer, porque você pregou rebeldia contra o povo de Deus. 2 meses depois, Ananias morreu. Olha a seriedade, pessoas que estão falando coisas em nome de Deus, quando Deus não falou. A palavra de Deus para nós, é para nós nos arrependermos, voltarmos para Ele, endireitar as nossas veredas, porque o Senhor entregou na mão de bandeja para o inimigo. Foi o pecado que trouxe destruição sobre Jerusalém, foi o pecado que trouxe destruição do templo, foi o pecado que trouxe morte de tantas famílias, e foi o pecado que gerou o cativeiro. Quanto tempo de cativeiro? 70 anos. Mas mesmo com o cativeiro, Deus se levanta a favor do povo dele, porque Deus é misericordioso. Deus ama tanto o seu povo, que Ele sofre quando nós tomamos a direção errada. Quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas o seu próprio pecado. Você precisa refletir, Senhor, tem misericórdia de mim.
Senhor, que os meus pés não venham se desviar para o mal, que eu não venha andar errante diante do Senhor, porque o tempo é hoje. E Jeremias, lá em Lamentações 3:32, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Isso é o que Deus está falando para nós. Você está sofrendo? Porque você quer. Você está passando por isso? Porque você quer. Por causa da dureza do seu coração, por causa da sua rebeldia. Não é esse o meu propósito. O meu propósito é que você volte hoje. E Deus traz uma boa palavra para Jeremias. Em situações difíceis, em circunstâncias difíceis, Jeremias era o homem que andava com Deus, ouvia a Deus, buscava a Deus, e ele era conhecido como profeta chorão. E Deus fala para ele assim: eu vou te dar uma palavra de encorajamento. Jeremias, está difícil, mas você não pode desistir. Jeremias, fica firme. E olha que palavra tremenda o Senhor entrega para ele. Disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Quando você anda com Deus, anda retamente com Deus, anda diante do Senhor com integridade, com fidelidade, porque foi isso que o Senhor falou para Jeremias: eu tenho visto a fidelidade do seu coração, eu tenho visto a integridade da sua vida. Você não é aquela pessoa que vai com todo mundo, mas você tem tido zelo pelo meu nome, zelo pela minha casa, zelo pela minha palavra. Queridos, essa palavra nunca cairá por terra, porque tudo que está aqui se cumprirá, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. E quando o Senhor diz para ele: te fortalecerei, é uma palavra boa? Sim ou não? Sim, eu te fortalecerei para o bem. É isso que o Senhor quer fazer conosco nesses dias. A situação está difícil, a circunstância não está nada boa, mas eu te fortalecerei para o bem. Farei com que as circunstâncias, mesmo que você não esteja vendo nada, eu posso mudar a situação. Querido, se tem uma coisa que Deus faz, Ele é especialista em reverter situações. Quando o povo de Israel, antes de atravessar, antes de ir para Canaã, Josué chega para eles e fala assim: se preparem, dentro de 3 dias, preparem comida, preparem tudo, porque nós vamos atravessar o Jordão. Só que tinha um detalhe: o rio Jordão estava transbordando. Quando o povo chega lá e vê o rio transbordando, começa a pensar: pronto, vamos morrer todo mundo afogado, não tem canoa, não tem navio, não tem nada. E Josué fala assim para eles: espera um momentinho, olha, Deus vai dar uma ordem. Primeiro vai a Arca da Aliança. Quando os levitas, os sacerdotes, colocarem o pé ali na borda do rio Jordão, aí as águas vão se abrir. Foi debaixo de uma palavra. Deus dá uma palavra para nós: olha, a situação está difícil, mas eu posso abrir o Mar Vermelho, eu posso abrir o rio Jordão, para que você possa passar. Essa situação não é o seu fim. Jeremias, a sua história não acabou aqui. Eu te fortalecerei para o bem. O que significa fortalecer? Dar força a alguém, encorajar, animar. E Jeremias, mesmo depois que o povo já tinha sido levado para o cativeiro, Jeremias escreve uma carta para o povo que estava na Babilônia. Uma palavra do Senhor, uma palavra de ânimo para eles. Olha que tremendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem que deportou? O Senhor. Quem permitiu? O Senhor. E ele diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. A minha boa palavra, mesmo que a situação esteja pior, Deus tem uma palavra boa. E Deus levanta 2 homens ali para ele. O primeiro deles foi Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? O grande
Nabucodonosor era o rei da Babilônia, o senhor de quase toda a terra. E Nabucodonosor chama o seu empregado e fala assim, dá essa ordem a favor de Jeremias: toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Isso é uma palavra de ânimo, isso é uma palavra de vitória, isso é uma palavra de conquista. Olha, Jeremias, você sofreu tudo, mas haverá recompensa para você. O próprio Nabucodonosor manda que o seu guarda lá, o seu chefe, fosse buscar Jeremias. E por que Nabucodonosor fez isso? Primeiro, para cumprimento da palavra do Senhor. E segundo, porque Nabucodonosor sabia que desde o começo Jeremias estava falando para o povo: se renda, ou vocês se arrependam, ou Deus vai colocar vocês debaixo da mão da Babilônia. Não obedeceram, então veio Nabucodonosor e levou tudo que era do bom e do melhor para Babilônia. E o outro homem é Neburazadã, parece nome de antibiótico, Neburazadã, 500 miligramas, não parece? Nome feio, né? E olha só a palavra que veio, essa foi a palavra que Deus deu através da boca de Neburazadã. Está certo esse nome? Será que eu escrevi certo? Ele fala assim: agora pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Deus usou a boca do inimigo para trazer uma palavra de ânimo, para trazer uma palavra de encorajamento. Jeremias, você foi parar num poço, você foi acorrentado, você foi para a cadeia, você foi amarrado, fizeram tudo de mal para você, mas eu estou fazendo com que o inimigo dirija súplicas para você. Ele levantou este homem e dá uma palavra: Jeremias, aonde você quer ir? Jeremias, se você andar junto comigo, se você quiser vir junto comigo para a Babilônia, venha, porque eu cuidarei bem de ti. Este homem, você sabe o que este homem fez? Ele teve um papel fundamental na vida do povo de Israel, que deixou marcas terríveis. Este homem foi o responsável de queimar a casa do rei, o templo do Senhor, levou todos os tesouros da casa do rei, todos os tesouros do templo, quebrou tudo, levou a prata, o ouro, o bronze, tudo que tinha no templo ele levou. Ele botou fogo nos principais edifícios de Jerusalém, e ele levou também os cativos para a Babilônia. Você aceitaria a ajuda de uma pessoa que fez o mal para a sua cidade? Aí a gente fala assim: não, eu não vou aceitar não. Deus, que isso, ele é meu inimigo. Lembra de Elias? Quando Elias estava lá solitário, chorando as dores dele, ninguém me ajudou, ninguém me lembra de mim. Deus fez o quê? Deus fez com que um corvo, um animal imundo, cuidasse de Elias. Queridos, nós precisamos entender isso. Deus levantou aquele homem para trazer uma boa palavra para ele. Ele diz assim, é Neburazadã, eu escrevi errado, né? Não, está certo. Nebuzaradã, eu escrevi errado. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu cuidarei bem de ti. O Senhor está dizendo isso para você hoje. Se te apraz vir comigo, vem e eu cuidarei bem de ti. Vem, se você colocar em ordem a sua vida, se arrepender, reconhecer os seus maus caminhos, vem, se te apraz vir comigo, eu cuidarei bem de ti. Eu posso mudar a situação, mas você pode estar falando assim, não, mas eu não estou em pecado, e por que eu estou passando por isso? Você tem que falar para o Senhor, Senhor, então me fortalece a minha fé, fortalece o meu ânimo, que os meus olhos e o meu coração estejam contigo, porque isso está muito difícil para mim. E o Senhor usa Jeremias e dá uma palavra para o povo, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, há esperança para você. A sua história não acabou aqui, este não pode ser seu fim.
Deus tem algo para fazer por nós e através de nós. O Senhor sempre terá uma boa palavra para nós. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Essa é a palavra do Senhor. E Ele também diz lá em Mateus 11: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não te chamou para levar fardos pesados, Deus não te chamou para levar fardos do pecado, mas Ele te chamou para que você tenha vida plena e vida em abundância com o Senhor. Eu quero deixar com você essa palavra nessa manhã. O Senhor está falando contigo. Se te apraz vir comigo, vem, e eu cuidarei bem de ti. Vamos ficar em pé? Não sei se dá tempo para a gente cantar uma música. Não desista diante das circunstâncias, das situações. O Senhor é especialista em mudar a sua história, por mais difícil que você esteja pensando. Amém?